Eu vou agora até a sede nacional da Embrapa Gado de Corte, onde nasceu o programa GenePlus, a metodologia iniciada e eternizada pelo saudoso Luiz Otávio Campos e hoje sendo continuada pelas antigas e novas geração de pesquisadores. Quem está comigo é o zootecnista Paulo Nobre, mestre e doutor em genética e melhoramento animal. Ele que é o atual gestor do programa GenePlus. Doutor Paulo, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Giro do Boi. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. É um prazer atender a solicitação de vocês e aqui estou à disposição. A gente que agradece, doutor. Como eu disse, doutor, eu me lembro muito bem dos primórdios do programa Embrapa. Inicialmente era só GenePlus, depois parceria com a BCZ, através do PMGZ. Anos e anos se passaram e hoje eu não vejo um criador, um pecuarista que consegue dar um passo sem o auxílio dos programas de melhoramento genético. Fazendo uma linha do tempo, doutor, desde o lançamento do GenePlus até os dias atuais, o que o senhor poderia passar de grandes vitórias para o produtor e principalmente para os nossos bovinos aqui no Brasil? Veja bem, como você mesmo disse, o programa Embrapa GenePlus iniciou há 26 anos. O ano passado nós celebramos 25 anos. Em 1996 nós colocamos a tecnologia à disposição dos criadores e naquela época era muito difícil porque os conceitos propriamente dito de uma avaliação genética ainda eram muito desconhecidos. Os criadores em geral e os técnicos definiam como sendo um volume de números muito de difícil interpretação. Isso, de certa forma, nos causou uma certa resistência para que nós pudéssemos levar esse conhecimento aos criadores. Verdade. Houve evolução, naturalmente. Os criadores, e não só os criadores, mas os técnicos também, passaram a entender a importância de se ter uma predição do valor genético do animal, ou seja, o que um pai e uma mãe poderiam transmitir à sua progênie do ponto de vista de evolução em termos das características produtivas e reprodutivas. Ao longo desse tempo, não só novas características foram incluídas nos sumários, mas principalmente metodologia que nos pudessem trabalhar com um volume de dados tão grande e mais ainda, mais recentemente, com o advento da genômica, hoje nós estamos entregando uma qualidade de avaliação genética com uma precisão muito grande. O subsídio desses resultados são óbvios. Primeiro porque oferece a oportunidade ao criador de ter um número que ele vai ser determinante na aquisição, na utilização de um ou outro touro, porque ele sabe a resposta que obterá em termos de desempenho da progênie. E, naturalmente, que essa reflexão também é válida para as fêmeas. Então, hoje é realmente um documento que causa uma grande expectativa na comunidade agropecuária em geral, criadores, técnicos, pesquisadores e profissionais do campo, porque este é um norte que nós temos à disposição para tomar a decisão de utilizar esse ou aquele animal. É verdade. Inclusive, daqui a pouco quero que o senhor fale um pouco mais sobre genômica, a capacidade e a confiabilidade que o criador hoje tem na utilização de animais jovens, mas queria até fazendo um adendo que o senhor acabou de comentar nos primórdios do GenePlus, 26 anos se passaram, um quarto de século, e eu me lembro muito bem naquela época, porque tudo que é novo gera um pouco de desconfiança. Agora, uma palavra muito mágica, doutor Paulo, que eu gosto muito de falar aqui no programa, chama-se acurácia. É a confiabilidade das informações. Então, hoje eu falo em mais de 16 milhões de animais avaliados pelo GenePlus, touros e matrizes. E isso é claro, esse cruzamento de dados, esses números vindos de rebanhos de todo o país, acabaram fazendo com que a confiança que o criador tem em usar um sêmen, em emprenhar uma novilha, uma vaca, seja muito maior nos dias atuais. Ou seja, está mais fácil de produzir genética apurada hoje em dia, concorda? Não tenha dúvida, é verdade. Eu acho que a acurácia é uma estatística que nós utilizamos no processo de avaliação genética e que nos assegura uma resposta positiva ao criador. E a acurácia, ela deve ser conceitualmente entendida do ponto de vista de saber que aquele animal está sendo certificado positivamente ou negativamente.
Então, quando nós temos um nível de acurácia da ordem de 80%, porque ela varia de 0 a 100%, nós temos a certeza, ou podemos afirmar, de que os resultados daquele pai, ou seja, da progênie daquele pai, não mais irão mudar. E isso, de certa forma, é uma garantia de investimento para o criador, para o técnico que está assessorando a fazenda. Além disso, o seguinte, muitas vezes o criador fica na indecisão. Será que eu vou utilizar? Será que eu não vou utilizar? Então, o que nós recomendamos dentro da tecnologia GenePlus, especialmente para os animais novos, que ainda não têm uma precisão, não têm uma confiabilidade, como você diz, em termos de exatidão do valor que nós estamos oferecendo, utilize, mas não exagere na utilização. Por exemplo, os touros jovens, nós recomendamos que façam um ingresso nos programas de reprodução da ordem de 30%, porque ele tem a garantia de que aqueles touros que já estão com acurácia acima de 80% garantirá a produtividade dele, mas não deixar de utilizar o que existe de genética nova, porque é isso que é responsável pela reposição de animais melhoradores a cada geração. É verdade. Eu, por exemplo, queria também debater com o senhor um outro assunto, outro aspecto, que é essa coisa do criador ele cair de corpo e alma, ele chegar de corpo e alma na confiança somente dos números. A gente precisa, acho que na hora de fazer um acasalamento, a gente precisa ter esse equilíbrio entre o programa de melhoramento genético com o fenótipo do animal. Eu acho que todos os acasalamentos deveriam ser feitos no curral, né, doutor? Com notebook e com o olho também ali, né, nos animais. É por isso que o GenePlus hoje também tem uma acurácia muito grande nessa questão morfológica, fenotípica, porque já são mais de 20 milhões de animais avaliados no seu morfológico. É isso mesmo ou estou enganado, doutor Paulo? Veja bem, não, você está correto. Essa filosofia de trabalho sempre foi exercitada pelo nosso grupo GenePlus. Nós achamos que a avaliação genética é necessária, mas a presença do nosso técnico na fazenda é essencial. E, principalmente, o que nós mais buscamos é a oportunidade do criador nos oferecer a responsabilidade de condução do programa de melhoramento. E tanto é que, para cada fazenda, hoje nós temos o privilégio de ter um técnico assessorando cada fazenda. Isso, de certa forma, nos dá a garantia de estabelecermos, junto com o criador, um plano de trabalho. Esse plano de trabalho é seguido continuamente. E, especificamente com relação aos planos de acasalamento, além dos softwares que nós temos hoje com uma precisão muito importante dentro da filosofia do GenePlus, nós temos a presença do técnico, como você diz, com o notebook no curral, exercitando a decisão de escolha de qual que é a melhor combinação, qual que é o melhor touro para o perfil morfológico daquela matriz. Ótimo. Isso é o que nós chamamos de acasalamento corretivo. Muitas vezes os números não corrigem isso, mas o olho do técnico que está ali assessorando é uma oportunidade para fazer uma correção morfológica. E hoje é muito comum nós termos o privilégio de ouvir na comunidade de que o programa GenePlus tem o seu animal definido. Por quê? Porque nós exercitamos esse acasalamento corretivo e temos também dentro do nosso planejamento a avaliação da conformação frigorífica. Então hoje nós temos um biotipo que nós preconizamos como sendo o animal que segue a orientação da assessoria do programa GenePlus. É verdade. Eu me lembro muito bem, né, em uma das idas aí até a sede da Embrapa Gado de Corte Nacional, o doutor Paulo, batendo um papo com o Luiz Otávio, nosso saudoso e queridão Luiz Otávio, me lembro de uma frase dele que ele dizia assim: Mauro, sempre vai existir determinado touro para determinada vaca. Eles se completam. É só você descobrir quem é o macho e quem é a fêmea. O dia que você descobrir, você vai ter um salto de produtividade espetacular. Então nunca se esqueça dessa frase aí, pessoal. Sempre vai existir determinado touro para determinada vaca. Aí é tiro certeiro. Aí você não vai nunca mais andar para trás, viu?
Saudades do meu amigo Luiz Otávio. A genômica, o senhor estava falando agora há pouco, queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a genômica. Parece que o programa Embrapa Gene Plus já também ultrapassou a marca de 230 mil animais genotipados. E fale um pouquinho também doutor Paulo, da expogenética do evento, né, da participação do Gene Plus Embrapa lá no Parque Fernando Costa. Correto. Veja bem, a genômica realmente é uma grandiosidade que nós temos hoje à nossa disposição. Naturalmente que é necessário fazer uma referência de que esse número de 230, 240 mil animais genotipados é resultado de uma parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Então, são animais que estão genotipados e que pertencem aos dois programas, ou seja, o programa Embrapa Gene Plus e o PMGZ da BCZ. É importante dizer isso. Veja bem, a genômica realmente, como eu já disse anteriormente, é uma ferramenta de grande valia para nós, principalmente do ponto de vista de precisão dos valores que nós estamos apresentando à comunidade. Ela nos assegura a confiabilidade, ou seja, nós podemos tomar a decisão de investimento com base na precisão que a acurácia nos oferece. Então, hoje nós temos esse privilégio. Além das medidas fenotípicas que nós medimos, coletamos em cada criador, nós temos o privilégio de ter o conhecimento do pedigree, naturalmente, dos animais que são registrados, e ainda nós temos a genômica. Naturalmente que aqueles touros que começam a se despontar com relação à utilização, o volume de progênio vai sendo aumentando, e isso também tem uma contribuição muito grande na acurácia. Inclusive, com relação ao comentário que você fez de utilização de touros de forma única dentro do rebanho. Nós, dentro da filosofia do programa Gene Plus, nós buscamos variabilidade. Variabilidade significa utilizar muitos touros. Então, quanto mais touros for possível utilizar dentro do rebanho, melhor. Essa é a ferramenta que nós temos como melhorista. Nós temos que ter variação para nos propiciar melhoria. Se nós não tivermos uma grande variação de desempenho dos animais, isso torna praticamente impossível o nosso crescimento. Sou extremamente a favor. Isso gera heterose, valor híbrido, né? E o rebanho melhora absurdamente, né, doutor? Falando agora especificamente da expogenética, nós temos na segunda-feira um dia altamente importante. Como você disse, existe uma ansiedade hoje na comunidade geral para o evento da expogenética. Ficou durante 2 anos aí sem a presença dos criadores, dos técnicos, e agora nós voltamos. Na segunda-feira, por volta da manhã, 9 horas, é a abertura oficial, mas no início da tarde existe o lançamento dos sumários. Esse é um documento de muita ansiedade por toda a comunidade. É um documento, como nós já definimos, como sendo um subsídio para a tomada de decisão. Exatamente. Esse documento, todos os programas oficiais estarão ali apresentando o seu conteúdo para que toda a comunidade tenha acesso. Naturalmente que houve muita evolução ao longo do tempo. Hoje, esses sumários estão disponíveis na internet. Mais do que isso, os sumários dentro da tecnologia Gene Plus você pode acessar dentro do smartphone. Então, hoje, em qualquer ambiente que você esteja, você pode acessar esses resultados sem nenhuma dificuldade. Quero dizer mais um pouco ainda da expogenética. No período da tarde, às 18h30, no pavilhão 11, que é um dos pavilhões que pertence ao grupo de criadores do Gene Plus, nós faremos algumas homenagens. Primeiro, que nós iremos entregar os troféus que nós chamamos do GPATJ, que é o Gene Plus Avaliação de Touros Jovens. Hoje nós estamos entregando à indústria um grupo de touros jovens que são atestados do ponto de vista de avaliação genética, de morfologia, preconizado pelos nossos técnicos, para ser os pais da progenie no futuro. Isso para nós é uma satisfação imensa, porque nós estamos com o nosso corpo técnico trabalhando, estamos mostrando o trabalho dos criadores e estamos entregando para a indústria o que há de melhor no nosso conceito. Perfeito. Também iremos fazer uma homenagem aos criadores que tiveram destaque na PAD, Prova de Avaliação de Desempenho.
PAD é uma prova que nós realizamos aqui na unidade física da Embrapa de Gado de Corte anualmente. Os criadores trazem animais de todas as regiões, passa por um período de adaptação e depois de avaliação. São monitorados 24 horas por dia, tanto do ponto de vista de consumo alimentar quanto do ponto de vista de consumo de água, e ao final nós temos uma avaliação desses animais com relação à eficiência alimentar, além de termos a oportunidade de fazer avaliação do biotipo, de características de ultrassonografia, de características reprodutivas, e temos finalmente a entrega desses resultados ao criador. É um evento da mais alta importância para nós, porque nós conseguimos reunir os criadores aqui na Embrapa Gado de Corte para este momento. Eu não perderia essa Expo Genética por nada desse mundo, viu, pessoal? Dr. Paulo Nobre, gestor do programa GenePlus Embrapa PMGZ. Dê um forte abraço pro meu amigo Gilberto, no argentino também, e toda a equipe competentíssima de técnicos do programa. Muito obrigado. E se você quiser bater um papo pessoalmente com o Dr. Paulo, é só procurá-lo lá no Parque Fernando Costa, já a partir desse final de semana, tá bom, pessoal? Obrigado, doutor. Forte abraço. Muito obrigado, estou sempre à disposição de vocês.